Olá pessoal, vamos continuar a leitura de Fedro. Eu quero pedir um favor para vocês, que é, me coloca um comentário se vocês estão ouvindo bem o meu som. Ao longo de todo esse tempo eu tive 2 pessoas que me disseram que o som estava baixo para eles, então eu quero saber como é que está isso para vocês. Pode ser o aparelho de alguma pessoa em específico ou pode ser que eu tenha necessidade de trocar o meu microfone aqui, meu fone de ouvido. Então, conto com vocês, tá bem? Vamos continuar o livro? Eu parei no momento em que Fedro está conversando com Sócrates e eles estão discutindo aquela ideia sobre o saber. Então, ele deu agora um exemplo, Fedro, falando sobre um médico, né, que seria capaz, por exemplo, de dizer para uma pessoa: eu sei quando você precisa ir ao banheiro, eu sei fazer você ter vontade de ir ao banheiro, eu sei fazer você suar, eu sei fazer isso e aquilo, só que ele não sabe tudo. E aí a pergunta que foi feita é: será que uma pessoa que não sabe tudo é capaz de ensinar aos seus discípulos esse saber? Isso foi sendo discutido aqui ao longo desse todo, né? E aqui então está nesse momento esse diálogo que eu vou continuar e eu vou parar exatamente desse ponto que eu parei, onde o Sócrates diz: conheces de fato os preliminares dessa arte, mas quanto à teoria da própria arte, desconhece-la por completo. Fedro diz: nada de mais justo. Sócrates: também Sófocles responderia ao homem que viesse mostrar-lhe, bem como a Eurípides, as suas habilidades, que tais coisas são elementos fundamentais para a composição de uma tragédia, mas que, apesar disso, não constituem a arte propriamente dito. Também Acúmeno responderia, por sua vez, que os seus conhecimentos de medicina, embora preliminares, não são a medicina. Vou dar uma pausa novamente aqui. Bom, então aqui a gente está falando o seguinte: o fato de você saber algumas coisas sobre um assunto significa que você sabe, por exemplo, tudo sobre o assunto? Se eu digo, né, aqui alguma coisa de o que é a medicina e o médico vai explicar: a medicina, ela é, por exemplo, uma arte que cura uma pessoa de uma leucemia ou que permite curar uma pessoa da febre, significa que estamos de fato tendo a possibilidade de explicar o que é a medicina, o que é as coisas em si, na sua essência? Quando a gente dá uma explicação como essa, né, eu acredito que aqui ele também está falando sobre isso, nós não estamos conseguindo definir a coisa em si. Muitas vezes a gente parte para a classificação de coisas quando nos perguntam a partir de algumas qualidades, partimos por uma definição. E isso não significa que estamos conseguindo definir a arte propriamente dita, a essência das coisas. Aqui eu acho que ele fala um pouco sobre isso também, né? Então estamos discutindo aqui o que é o saber de fato, se conseguimos, por exemplo, ensinar algo quando não temos esse saber. O que significa de fato esse saber? Significa simplesmente juntar elementos, que é o que já foi sendo dito aqui. Isso permite alguém ter o conhecimento de alguma coisa quando simplesmente junta elementos e não sabendo exatamente o que é a arte daquilo que estamos, né, no nosso objetivo conhecer. Significa que não podemos dizer que conhecemos ou significa que conhecemos. Tem um outro livro aqui do Platão que ele vai falar justamente sobre essa questão do conhecimento, que é o Teeteto. Eu penso em algum momento fazer a leitura dele também. Então estou adiantando algumas outras questões do Platão que eu acho que de alguma maneira aparecem aqui e são coisas que a gente pode pensar também sempre na nossa vida, né? O quanto conhecemos de fato, quanto achamos que conhecemos, né? O que são as nossas opiniões, o que de fato é o conhecimento das coisas, né? Vamos continuar então. Fedro: concordo inteiramente. Sócrates: mas que pensaremos de Adrasto? Adrasto era o rei de Argos, conhecido por ter chamado Teseu à razão, quando ele estava enfurecido,
e ele usou palavras melífluas, aqui uma nota de rodapé. Então, vou voltar aqui. Mas, que pensaremos de Adastro, o das palavras melífluas, ou de Péricles, se por acaso eles ouvissem o que ainda há pouco dissemos sobre os artifícios do discurso, esses estilos concisos, esses estilos imagísticos, tudo isso que procuramos examinar à claridade do dia, por acaso falariam com rudeza, assim como nós, aos que escreveram essas regras e as transmitiram pelo ensino oral? Seriam capazes de proceder com rispidez contra os que designam essas regras por retórica? Ou, como são mais inteligentes, não diriam: Fedro e Sócrates, em vez de insultar, é necessário ter indulgência com quem, por não saber pensar, se mostra incapaz de arranjar uma justa definição para a retórica? Esses homens, em virtude da sua incapacidade para discernir, limitaram-se aos conhecimentos básicos sobre a arte, julgando ter aprendido a própria retórica. Assim, ensinam aos outros, estando convencidos de que formam oradores perfeitos, e pensam que os seus discípulos devem procurar falar sobre qualquer tema, sempre de modo persuasivo, conseguir um discurso como um todo vivo, como se isso fosse tarefa assim fácil. Então, ele dizendo que essas seriam as considerações, né, que Fedro e Sócrates ouviriam se eles perguntassem, por exemplo, né, sobre isso. Então, o que estão sendo dito aqui? O que está sendo dito também sobre esse assunto? Estamos falando da retórica, da arte retórica. Uma grande crítica do Platão é justamente porque os retóricos, lembrando, né, que a gente já falou sobre isso, eles ensinam coisas que não necessariamente sabem. O objetivo deles é exatamente isso, fazer com que os seus discípulos procurem aprender sobre um tema e vencerem, por exemplo, numa discussão. E lembrando que Sócrates se dizia como um parteiro de alma, para quem não conhece essa história, né? Sócrates, ele era filho de uma parteira, Fenaretes, e diziam a ele, quando perguntavam o que ele era, ele dizia: eu sou parteiro também, só que sou parteiro de ideias, de almas, né? Enquanto a mãe dele trazia uma criança ao mundo, ele trazia ideias. Então, todo esse objetivo aqui do Platão tem como propósito também, né, fazer com que nós possamos enxergar as coisas mais à luz da verdade, da busca dessa verdade. E para isso, não basta que a gente tenha esses conhecimentos básicos, ou que a gente consiga definir as coisas, como eu falei agora há pouco, né, simplesmente pelos seus atributos. Eu pergunto: o que é uma árvore, né? A árvore, você pergunta o que é uma árvore? A árvore, ela é um tronco, ela é um conjunto de folhas verdes, um tronco marrom. Com isso não estou definindo o que é a árvore, eu estou dando partes, unindo elementos. E por que eu sei que isso é uma árvore? Porque talvez eu tenha já dentro de mim uma imagem, uma forma, e aí isso vai ser, na verdade, vai nos encaminhar um pouco para aquele conceito do Platão, né, da ideia das formas, né, que a gente precisa conhecer aquilo que está antes de nós estarmos aqui. Porque se eu digo árvore, você sabe que é árvore porque você aprendeu o que é árvore. Você constitui essas composições desses elementos num todo árvore. Mas por que definir isso como árvore? Em que momento isso surgiu como árvore? Essa imagem de um tronco, de folhas, de verde, etc. Tá claro isso para vocês, né, pessoal? Estou só aproveitando aqui para já pegar alguns outros conceitos, né? Que são conceitos básicos aqui, entre aspas, nessa palavra, básicos e complexos do Platão, para a gente poder entender por que ele está fazendo todo esse discurso nesse livro, que ele também está remetendo de alguma maneira à sua teoria, né, sobre a sua ideia sobre as formas. Continuando então, e aqui só completando, que uma curiosidade aqui, que eu achei engraçada até,
Nada nele é à toa, como eu sempre digo, né? Quando o Sócrates está dizendo aqui a sua fala, ele cita duas pessoas, né? Ele cita Adrasto e cita Péricles, né? O Péricles, ele foi um estadista, um orador muito importante nessa mesma época de 495 a.C., ali em torno disso, né? Viveu na época de ouro de Atenas. Ele teria sido uma das pessoas que promoveu todo o desenvolvimento de arte, de literatura e criou um projeto de construção das grandes estruturas que são conhecidas, né, em Acrópole de Atenas, incluindo o Pártenon, mas em determinado momento existia alguma crítica a ele dizendo que ele se perdeu em termos de que ele usava também a sua fala muitas vezes nesta inclinação para cativar a opinião do público. E tem um fato curioso que eu resolvi compartilhar com vocês, que teve uma época que uma personagem da época que se chamava Tucídides chegou para o rei da Pérsia, na verdade, chegou para ele e perguntou: Tucídides, quem é melhor na guerra, você ou o Péricles? E diz que o Tucídides teria dito para ele: olha, inclusive, né, ele diz, o Péricles é melhor, e inclusive se não fosse, ele seria capaz de convencer que ele é melhor. Então aí a gente vê novamente, né, um exemplo do Platão nos dando uma clara ideia, né, daquele que usa as palavras não para falar a verdade, mas simplesmente para convencer a outra pessoa daquilo que ele quer. Já andamos aqui 11 minutos, né, eu sempre tento deixar mais ou menos nesse tempo, então continuamos amanhã, se Deus quiser. Bye, bye.